O Teatro Tuca, na Universidade Católica de São Paulo, foi o cenário da 34ª edição do Prêmio Vladimir Herzog. Mais de 800 pessoas participaram da premiação, realizada na noite desta terça-feira. O professor e historiador mogiano Mário Sérgio de Moraes foi convidado por Clarice Herzog, viúva do jornalista Vladimir Herzog, para discursar na noite especial. A importância do evento é mostrar um exemplo de cidadania, um legado da memória de alguém que não somente foi um grande jornalista, mas teve que pagar com a vida para que a liberdade e a resistência democrática pudesse existir. O Prêmio Vladimir Herzog foi instituído em 1978. Desde a primeira edição, reverencia a memória do jornalista Vladimir Herzog, preso pela ditadura militar, torturado e morto. O prêmio para mim, e mais do que o prêmio de ouvir as pessoas falando, pelo menos me motiva a entender como a gente precisa fazer o jornalismo crítico, como a gente precisa olhar para o que acontece, buscar sempre a verdade, e porque é um prêmio de direitos humanos, né? E como os direitos humanos são algo tão importante que deve ser respeitado, independente da situação, independente do contexto político de determinado país. Os jornalistas Juca Kfouri e Mônica Teixeira comandaram a festa de premiação. O jornalista José Roberto de Toledo, diretor da ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, falou sobre a perigosa realidade do jornalismo investigativo no Brasil. De acordo com o Comitê de Proteção aos Jornalistas, o Brasil é o 4º colocado no ranking mundial quando o assunto é assassinatos de comunicadores. De janeiro para cá, já foram 4 mortes e 12 ameaças oficiais. Para Ivo Herzog, filho de Vladimir Herzog, a morte de jornalistas se tornou comum no país. Para ele, a chacina contra os comunicadores virou um absurdo. Isso é inaceitável, totalmente inaceitável. Agora, o que é mais inaceitável que isso é a indiferença das pessoas. A indiferença existe por 2 motivos. Um, por uma banalização do crime, que é inadmissível, e outra pelo desconhecimento. Então, o desconhecimento a gente tem que tratar. O prêmio, que tem como objetivo reconhecer os jornalistas através de trabalhos que promovam a cidadania e os direitos humanos e sociais, foi dividido em 9 categorias. A equipe da TV Brasil foi premiada em 3 categorias. O documentário de TV com a obra Crimes da Ditadura foi um deles. Alberto Dines e Lúcio Flávio Pinto, do Observatório de Imprensa, foram ovacionados quando chamados ao palco. Dines, um dos mais conceituados jornalistas do Brasil, apresenta na TV Brasil o programa Observatório de Imprensa, que você pode acompanhar aqui na TV Mogi News 2 vezes por semana. Nossa missão é interminável. Com ou sem papel, nosso papel é intransferível. A jornalista Miriam Leitão, da Globo News, venceu na categoria Reportagem de TV. A matéria Caso Rubens Paiva, uma história inacabada, foi a produção escolhida. O nome Vladimir Herzog é um nome que, quando a gente coloca no currículo, é uma honra enorme, mas é também uma responsabilidade enorme. Você vai pensar 2 vezes antes de qualquer coisa, palavra que você escreva. Então, eu estou muito feliz, muito honrada, toda a equipe muito honrada, com um trabalho que nós nos dedicamos muito e fiquei muito feliz quando ganhou. Experiente, Miriam acredita que a premiação é de grande importância para a carreira dela. Para mim, assim, é uma consagração, sabe? Porque um prêmio de direitos humanos e com a marca de um jornalista que não é só um jornalista, ele foi herói, ele é herói do povo brasileiro, Vladimir Herzog. E eu fiz e o trabalho que eu fiz sobre um outro herói, o Rubens Paiva. Então, tudo isso foi muito emocionante o tempo todo. No evento, ainda foi feita a entrega do 4º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. Das 148 propostas de pautas recebidas, 3 foram escolhidas. A premiação Jovem Jornalista é ligada ao Instituto Vladimir Herzog. Clarice Herzog, mulher de Vladimir Herzog, que ficou conhecida na imortal voz de Elis Regina, na música O Bêbado e o Equilibrista, de João Bosco, falou da importância do instituto que leva o nome do marido assassinado nos porões da ditadura. Está trabalhando para um jornalismo realmente sério, investigativo, questionador, e ele está muito voltado para jovens, né?
né? Isso é uma tarefa que nós nos impomos, né? O Vlado sempre foi uma pessoa que trabalhou junto a jovens, ele deu aula na universidade, ele sempre quis passar o conhecimento dele e nós colocamos como foco realmente das atividades do Instituto o jovem. E assim foi, a noite no auditório do Teatro Tuca, cheia de vitórias e premiações. Vlado deve estar feliz.